Enfim, na verdade, agora nesse momento, a gente vai parar para estudar algumas coisas que nós não estudamos ainda. Nós estudamos algumas questões de física aristotélica, nós temos em aulas anteriores a questão dos trilhos de Galileu, nós já analisamos aí a questão do problema das torres de Galileu e fizemos aí uma pequena introdução à inércia. Nesse momento, o que nós gostaríamos de fazer? Nós gostaríamos aqui de apresentar algumas informações novas para que você possa fazer um estudo das leis de Newton para além da física pura e aplicada. Ou seja, nós vamos fazer aqui uma análise histórica, tá? Breve, uma análise que não deixa de ser epistemológica, ou seja, nós estamos estudando o estudo dessas pessoas e espera-se que você se torne uma pessoa melhor a partir do momento que você vai ter novos dados, tá? Em torno da ciência e que você pode perfeitamente utilizar esses dados para que você possa comparar com a sua realidade. E aí, vamos lá? Então, aqui a nossa questão da introdução a esses conceitos, eu vou começar aqui mostrando essas fotitas, tá? À nossa esquerda temos Galileu Galilei, e abaixo eu vou apresentar aqui datas para que a gente possa fazer algumas comparações de ordem cronológica. Nascimento 1564, construção de um telescópio rudimentar, telescópio esse onde ele nunca solicitou patente. Ele inclusive assume que a ideia não é dele, que ele ouviu falar daquilo, ele apenas construiu um, mas ele não é o autor da ideia, tá? Em 1610, ele coloca aí os primeiros relatos dele acerca do uso do telescópio, em termos de divulgação, se bem que ele com certeza tinha alguma coisinha anterior, por quê? Porque você tem algumas reuniões aí na casa dele no finalzinho de 1609, tá? Você tinha inclusive até alguém que trabalhava diretamente com Kepler presente nessa reunião, não estou lembrando o nome agora, tá me fugindo o nome. Em 1632, ele publica o diálogo sobre dois principais sistemas do mundo e ele morre no ano de 1642, que é exatamente o ano do nascimento de Newton. E aqui à nossa direita temos Johannes Kepler. Ele nasceu em 1571, morreu em 1630. Tá? Perceba que ele morreu 12 anos antes de Newton nascer. Tá? Ele teve aí a questão da observação, ele passou pela observação de duas supernovas, e vocês vão observar daqui a pouco qual o grande diferencial dessas supernovas. Ele elaborou as 3 leis do movimento celeste que vão basear toda a obra de Newton. A grosso modo, eu vou dar uma opinião particular. Se não fosse Kepler e Galileu, eu acho que o nome do Newton hoje sequer seria conhecido. Enfim, é um chute, eu não tenho condições de fazer esse tipo de afirmação, é apenas um achismo e convido vocês a refletir comigo com o passar dessa aula. Tá? Vamos pegar aqui as observações da Lua. Percebam, temos aqui um rascunho, parece até um papel de pão desse aí que a gente usa. E nessas imagens da Lua, eu tenho aqui uma comparação, ó, uma Lua de Galileu e aqui em cima uma outra Lua que não é dele, é de um inglês chamado Thomas Harriot. Eu quero enfatizar que quando ele fez isso, quando ele divulgou isso já em 1610, eu vou pegar essa data, vou subtrair pela data de nascimento e vou dizer que Galileu tinha aproximadamente 46 anos de idade. É importante esse valor 46 anos, por quê? Porque a gente está colocando Galileu como um homem já mais experiente, tá? Ele tinha uma idade que a gente pode chamar de avançada para a época, e ele já tem uma certa maturidade em termos de comportamento, mas em compensação a visão dele já está começando a falhar para objetos próximos. Ou seja, Galileu nessa idade, se já não sofria com presbiopia, estava prestes a sofrer com a presbiopia, que é um problema que ocorre em função da elasticidade do cristalino.
Galileu, antes de executar esse tipo de desenho, Galileu teve todo um treinamento artístico. Então, para você, por exemplo, que solta comentários como eu não vou estudar artes porque não serve para nada. Bom, fique você sabendo que se Galileu não tivesse estudado arte, se ele não tivesse uma certa noção de perspectiva, que era uma coisa nova para a época, se Galileu não tivesse estudado pintura, Galileu também não teria uma rede, tá, que lhe permitisse, uma rede neural no caso, que lhe permitisse o reconhecimento das imagens que ele estava vendo. Isso aí é muito bom, por quê? Porque ele, quando está batendo o olho nesse tipo de imagem, ele está comparando exatamente com aquilo que ele já conhece. Só para que vocês tenham uma noção mais precisa do que eu estou falando, eu vou pegar aqui os desenhos de Thomas Harriot, que são aproximadamente da mesma época, e temos aqui na parte superior à esquerda um desenho que, olhando aqui, parece até a capa do livro do Pequeno Príncipe. Tá? Hoje em dia, você apresenta um desenho desse para alguém e diz que isso é uma imagem da Lua, isso aqui chega a ser motivo de chacota. Eu acho que até que a criançada lá do fundamental já faz melhor do que isso. Agora, depois que Thomas Harriot teve acesso ao trabalho de Galileu, vejam aqui embaixo o trabalho de Galileu, onde você tem aqui a apresentação de montanhas e crateras, Thomas Harriot vai e redesenha, olha aqui a data, ó, 1610 em cima, tá? E você já tem agora a apresentação aqui, ó, de algumas luas, algumas crateras. Se você olhar agora, já é um desenho relativamente similar ao desenho de Galileu, mas convenhamos que o de Galileu continua sendo melhor, né? Em termos de análise, eu estou pegando aqui agora um trecho de um artigo da professora Andréa Guerra e do professor Luiz Cláudio Reis, tá, da UERJ, retirado do artigo Ciência e Arte, Relações Improváveis, que é um artigo do ano de 2006. Vamos lá. Se os compararmos com os desenhos feitos pelo astrônomo inglês Thomas Harriot, que fez observações da Lua com uma luneta no ano de 1609, perceberemos que não viram a mesma coisa. Não viram quer dizer Galileu e Thomas Harriot. Antes de ver os desenhos de Galileu, Harriot apresentou uma lua que não é a mesma observada pelo Florentino. Ele desenhou manchas que não têm nenhuma relação com a superfície lunar. Essa diferença não pode ser interpretada pela pouca habilidade para o desenho, mas, na realidade, demonstra que Harriot não dispunha de condições para interpretar a geografia da Lua sem o treinamento artístico que teve Galileu. Somente depois de ver os desenhos de Galileu é que Harriot tentou representar as crateras lunares. Que fique claro que está aqui tentou. Tentou não quer dizer que conseguiu, conforme a gente já viu no desenho. Passando a considerá-las. Fica aqui bastante evidente como os conhecimentos de Galileu sobre o desenho permitiram-lhe ver a Lua, o que não foi possível a Harriot. O primeiro era herdeiro de uma escola artística que já havia desenvolvido o trabalho com claro escuro, além do fato de a perspectiva já estar incorporada nos estudos artísticos. Já Harriot descendia de uma tradição que ainda não havia incorporado essa novidade da representação pictórica e também não possuía uma formação artística, o que dificultava sua interpretação do que via a Lua. O contexto cultural fez a diferença entre os dois filósofos naturais. Que fique claro que a intenção aqui não é tirar nenhuma espécie de mérito de Thomas Harriot, mas é enfatizar, tá, como a diversidade faz a ciência andar para frente. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tecer aqui um pequeno comentário. Eu tenho aqui uma lua, essa lua é esburacada, essa lua tem elevação. Vamos então comparar com o seguinte. Eu tinha lá em Aristóteles, conforme a gente viu no vídeo anterior, eu tinha lá um céu que foi aproveitado pela Igreja Católica, um céu perfeito, com formas perfeitas, objetos que seriam perfeitos, nesse céu imutável.
Aí, de repente, eu apareço com uma lua, e essa lua ela é esburacada, ela tem deformidades, e ela não tem nada que a Terra também não tenha. Ou seja, isso já significa um impacto quanto à questão de um céu tão diferente assim daquilo que a gente tem na Terra, porque agora com o telescópio você já consegue observar um conjunto de, de deformidades que estão apresentadas aí no desenho de Galileu. Tá? Nesse momento, nós vamos representar o quê? Nós temos aqui um manuscrito de época, eu confesso que eu não consigo ler o que está aqui, e vamos ao que nos interessa. Eu tenho aqui desenhos acerca dos satélites galileanos de Júpiter. Percebam que em alguns momentos, olha aqui, ó, tem um para o lado, 3 para o outro, 2 de um lado, 1 do outro, com Júpiter no meio. E aí vem aquela pergunta, por que, percebam, por que se eu tenho 4 satélites, como eu tenho aqui em algumas das imagens, porque às vezes eu só vejo 3, porque às vezes eu só vejo 2. Quando você só está vendo 3 ou vendo 2, você sabendo, tendo certeza que são 4, porque você já viu esses 4, significa que um ou 2 deles estejam na frente, tá? E aí acabam ofuscados por Júpiter, ou estejam atrás, eclipsados por Júpiter. Tá? Então, você tem aqui uma coisa que vai fazer toda a diferença na unificação das físicas lá em Newton, onde você tem aqui a evidência de que você tem alguma coisa girando em torno de outra coisa fora da Terra. Quando você está apresentando isso num momento histórico em que você tem muita gente acreditando que a Terra está parada, e além de estar parada, ela está no centro do universo, que é o modelo geocêntrico, isso aí se torna extremamente arriscado, tá? No sentido de queimar na fogueira, ser decapitado e coisas do gênero, para quem apresenta a informação. Mas a informação está aí, ela é de 1609. À nossa direita, temos aqui Galileu, tá? Com uma imagem que aparentemente seria da Lua. Eu tenho aqui pessoas que são da igreja tentando utilizar o telescópio para a visualização. E embaixo está escrito: em novembro de 1609, mais de 20 pessoas se reuniram em torno do telescópio de Galileu e alegam não terem visto nada. Isso aqui foi retirado do livro do Contra o Método do anarquista epistemológico Paul Feyerabend. A priori, o único apoiador famoso de Galileu seria Kepler. Seu argumento era baseado em sua própria visão. Ele estava acostumado a ver coisas que as outras pessoas não viam. Tá? Como assim acostumado a ver coisas que as outras pessoas não viam? É porque simplesmente Kepler ele também tinha deficiência visual. Ele não seria um grande observador porque ele tinha poliopia, resultante da varíola que ele teve na infância, então ele veria imagens múltiplas. Isso atrapalha bastante qualquer tipo de observação. Que fique claro que isso não vai impedir que o cara faça lá uma observação, mas ele não teria exatamente nenhuma espécie de vantagem frente a pessoas com uma visão considerada normal. Embora, nas palavras do próprio Kepler, ele diga que em alguns momentos ele via melhor a Lua porque ele via de 7 a 10 luas. Eu estou pegando agora aqui uma coisa mais moderna. Eu peguei as imagens de Júpiter e seus 4 principais satélites no programa Stellarium, printei a tela e coloquei aqui para que a gente pudesse dar uma analisada. Temos aí Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Tá? E simplesmente eu tenho aqui agora o planeta, ó, eu tenho aqui em cima, ó, na primeira imagem à esquerda, Europa, Io, Ganimedes lá embaixo. Temos na imagem ao lado, está aqui Júpiter, Europa continua lá em cima. Eu tenho agora aqui Ganimedes um pouco acima e Io mais ou menos na mesma posição. Na terceira figura, eu tenho Io mais embaixo, já mais próximo,
Europa e Ganimedes estão praticamente ali, um se sobrepondo ao outro. E na terceira imagem, eu tenho Europa ainda lá em cima, e agora eu já tenho Iu e Ganimedes aproximadamente juntos. Tá? Eu peguei isso aqui com uma diferença aproximada de, se eu não me engano, 24 horas, tá? Na marcação que eu fiz quando eu lidei com o programa. Perceba o seguinte, que quando o Galileu está observando isso, ele está lidando também com gente, no caso, pessoal da igreja, que está tentando utilizar o telescópio, mas eles não têm o menor preparo para utilizar o telescópio. Ver também é um aprendizado. Você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a ver, você tem que aprender a sentir cheiro. A partir do momento que você aprende é que você consegue usar o órgão em sua plenitude. Se você tem pessoas que não estão acostumadas a vislumbrar imagens projetadas, pessoas que não estudaram arte, por exemplo, cara, essas pessoas não vão colocar os olhos no telescópio e vão ver isso aí imediatamente. Alguns, inclusive, achavam que a imagem era falsa, porque, por exemplo, diriam que o telescópio causava uma ilusão e, na verdade, a imagem estava dentro do telescópio e não na vida real. Depois dessa época de trabalhos experimentais, Galileu, lá em torno de 1632, 33, ele publicou aí o seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do universo, que seriam aí o sistema ptolomaico e o sistema copernicano. Eu peguei aqui um gráfico que eu tirei do optica.net, mostrando a capacidade elástica do cristalino da visão, indicando aqui sua capacidade de acomodação. Percebam aqui, ó, uma idade de 8 a 10 anos de idade, ó. Você tem aqui uma acomodação no cristalino de aproximadamente 16 dioptrias até aproximadamente 11 dioptrias. Agora, na idade de Galileu, nessa época, aproximadamente 68 anos de idade, você tem uma acomodação aí máxima de 3 dioptrias e uma acomodação mínima na faixa de 1 dioptria, que é muito pequenininho. Ou seja, esse camarada de perto, sem auxílio, ele não está enxergando mais nada. E vale ressaltar que nessa época, por mais que você tivesse lente, você não tem a tecnologia de hoje. Então não é possível afirmar que Galileu estivesse enxergando normalmente. Então você tem Galileu vindo de trabalhos observacionais, lá em 1610, 1615, tá? Aparecendo em 1632 com um trabalho que se assemelha a uma obra de teatro com 3 personagens, que são lá Simplício, Sagredo e Salviati. Para que vocês tenham noção, em 1636 aproximadamente, Galileu ainda publicou um livro Ciência e Fé, também completamente escrito sem observações astronômicas, que a gente vai resumir aqui da seguinte forma, pegando a frase de Galileu tentando justificar seus trabalhos. A intenção do Espírito Santo é ensinarmos como se vai ao céu e não como vai ao céu. Ou seja, você tem lá Galileu tendo problema com a Inquisição e Galileu tenta se defender apresentando o seguinte argumento: gente, eu não estou questionando a Bíblia não, a Bíblia está certinha, é isso aí mesmo. Mas em compensação, olha o que eu estou tentando fazer, eu estou tentando colocar coisas que não estão na Bíblia. Eu não estou tentando ensinar ninguém a chegar ao céu. Quem ensina a chegada no céu é a igreja. Eu estou tentando discutir aqui como o céu funciona. É outra coisa. Só que é aquela coisa. Galileu já mexeu com a Lua. Galileu fez observações de Vênus, mostrando que não é aquilo que a gente vê olho nu. Galileu mostrou que você tem objetos que giram em torno do outro, dificultando pelo menos a argumentação, a manutenção da Terra como sendo o centro do universo. Então fica uma coisa que a gente pode chamar de um tanto quanto difícil de defender quando você está lidando com uma igreja que é extremamente intolerante. Ainda na tentativa de mostrar para vocês, tá, como Newton ele já pegou trabalhos extremamente elaborados, eu vou pegar aqui o primeiro cálculo da velocidade da luz feito por Rømer em 1676,
onde Rømer ele apenas conseguiu realizar seu trabalho. Por quê? Porque Rømer pegou o trabalho de Kepler. Lembrando que Kepler faleceu em 1630. Tá? Através da terceira lei de Kepler, ele pegou a Terra numa dada posição, tá aqui, posição A, 42 horas e meias para o eclipse de Io, em torno de Júpiter. E numa outra posição B, meses depois, tal que eu não tinha mais essas 42 horas e meia. Eu tinha aqui um atraso aproximado de 11 minutos. Se você calcula a distância entre A e B, se você tem aqui a diferença de trajeto, se você tem a diferença de tempo, você consegue calcular através de uma coisa que a gente já viu anteriormente nas aulas, que é o bom e velho V igual a ΔS sobre ΔT. Mas nesse momento eu queria suscitar outra coisa. Se eu estou em A, na Terra, e eu vejo um eclipse, mas quando eu estou em B, alguns meses depois, eu vejo esse eclipse demorando mais para acontecer, eu posso dizer que o fenômeno já aconteceu lá em Júpiter, mas a informação ainda não chegou até a Terra. Então, neste momento, nesse contexto, quando você ainda discutir a finitude da velocidade da luz, você agora não apenas está dizendo que a luz é finita, mas você também está calculando aí a velocidade da luz. Esse desenho eu retirei ele na íntegra, tá? De uma dissertação de mestrado de Rafael Sobrinho Laporte, defendida na Universidade Federal de São Carlos no ano de 2017. Foi lá também que eu peguei essas anotações aqui de época, tá? Note que isso aqui parece até um rascunho lá de Galileu, com os satélites de Júpiter. Isso aqui parece até também aí as anotações que eu fazia lá na época da faculdade, tá, de laboratório, fica essa coisa feia aqui. Depois você tem que organizar os dados para apresentação. Mas foi através desse tipo de dados, aliás, 4 folhas com esses dados aqui, que você conseguiu chegar a essa conclusão. Então, Newton, quando chega lá e menciona o caso de Júpiter, dizendo que a física aristotélica ela não pode dizer que você tem uma física pós-lunar e uma física sublunar, ele só pode fazer isso por quê? Porque você já teve o trabalho de Galileu, você já teve as leis de Kepler, que por sua vez levaram ao trabalho de Rømer, que por sua vez deixaram essas observações e dados prontos para Newton quando publicou o seu princípio, lá, se não me engano, acho que em 1704, 1700 um pouquinho. Ou seja, aproximadamente 20 e poucos anos depois do experimento em questão que a gente está apresentando aqui. E, para a gente fechar isso, qual é a importância disso tudo? Lá na abertura, eu já apresentei a questão das supernovas de Kepler. Ou seja, eu tenho ali uma em 1580 e uma em 1604. Tá? Qual é a questão da supernova? Se você tem uma Bíblia que defende um céu imutável, e aí de repente você tem um ponto diferente no céu, é porque esse céu não é tão imutável assim quanto a Bíblia estava dizendo. E aí, o que nós temos agora? Como eu vou tentar explicar? Em termos de registro de algumas supernovas anteriores a essas, tá? A Europa é muito pobre. Você vai achar esses registros com os índios brasileiros, índios norte-americanos, você vai encontrar com os asiáticos, com os africanos, com os australianos. Só que você tem pouco registro na Europa. Isso eu estou me referindo a supernovas aproximadamente lá no ano de 1300. Por que você tem essa dificuldade de registro na Europa? Porque você sabia que você corria o risco de queimar na fogueira se você divulgasse isso. Tá? Em segundo, temos aí a detecção de crateras na Lua. Tá? Ou seja, nós temos um corpo celeste com as mesmas imperfeições encontradas na Terra. Isso aí dificulta
a defesa de um céu perfeito. Tivemos aí nessa aula a identificação dos satélites galileanos, que corroboraram diretamente com a desconstrução do modelo geocêntrico. Temos em Kepler a apresentação das órbitas elípticas. E aí você tem também até o fim da ideia de órbitas associadas à perfeição da circunferência. Temos também mudanças na observação do céu. Por quê? Porque nós tivemos evolução da percepção sensorial, algumas até bem rápidas, como a questão de Thomas Harriot. Só para que vocês tenham noção no cotidiano de vocês, existem algumas coisas que são relativamente simples, que você não percebe por nada. Mas depois que você percebe, você nunca mais deixa de perceber. Tá? Isso é lindo. E vamos lá, temos aí também a ciência desenvolvida considerando restrições sensoriais impostas pela idade ou doença, que foi o caso do Kepler com a varíola e a idade com relação a Galileu. Isso mostra para nós a importância da diversidade na evolução da ciência. Por quê? Se você tivesse essas duas pessoas enxergando normalmente o tempo todo, você fatalmente teria uma interferência no trabalho delas e a gente não teria sequer como julgar o que teria acontecido com esses trabalhos. Mas a gente pode afirmar o seguinte: quaisquer modificações nesses trabalhos modificariam o que viria depois e como seria a sociedade hoje. Não sabemos, podemos no máximo especular. Por último aqui, o cálculo da velocidade da luz. Isso nos deu aí a ratificação da finitude da velocidade da luz e a aplicação da mecânica terrestre a corpos celestes. Que fique claro que só foi possível calcular a velocidade da luz porque inventaram o relógio de pêndulo aproximadamente aí uns 10 ou 20 anos antes. Se você não tivesse um relógio com uma precisão um pouco maior, você também não conseguiria efetuar esse tipo de cálculo. E após essa breve apresentação de contexto, esperamos que você tenha um melhor aproveitamento dos materiais de leis de Newton que os nossos professores postaram para vocês. Se a intenção é aprofundar, use a finitude da velocidade da luz para pesquisar o conceito da simultaneidade de eventos e introdução à relatividade restrita. A gente deu uma pincelada em relatividade restrita lá no num videozinho da primeira semana. Mas você, para compreender a relatividade restrita, você precisa compreender primeiro o conceito de simultaneidade de eventos. Com o cálculo da velocidade da luz de Rømer em 1676, nós podemos afirmar aí que nós temos talvez o primeiro embrião, tá, para o desenvolvimento da relatividade restrita lá no finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX. E por último, eu dizer aqui dos trilhos de Galileu. Não, mas o trilho de Galileu eu já especifiquei lá no iniciozinho que a gente não colocou, porque já foi aí uma atividade experimental apresentada anteriormente. Tá legal? Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Um grande abraço.